Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui para o nosso Leitura Domingueira, mais um Leitura Domingueira especial em homenagem à Copa do Mundo que começou. Vocês assistiram a estreia da Selecinha ontem, eu assisti, fiquei muito decepcionado. Técnico italiano que dizem que ganha 6 milhões por mês e um futebolzinho de quinta categoria. Mas vamos ter fé, né? Vamos ver que, esperar que a seleção evolua ao longo da competição e que a gente possa surpreender. Mas eu vou ligar para vocês, não, eu tô pessimista, tá bom? Mas de toda forma é sobre isso que eu quero falar e ninguém poderia falar melhor para nós sobre isso do que ele, o grande, maravilhoso Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, eu vou trazer uma crônica dele, futebolística, daquele que ele é maravilhosa, é divertidíssimo você ler as crônicas do Nelson Rodrigues sobre todas elas, mas sobre o futebol maravilhoso, né? Ele escreveu sobre a ida do Brasil para a Copa de 58 na Suécia, né? Lembrando que o Brasil tinha acabado alguns anos antes de sair de uma imensa decepção que na Copa no Brasil. Copas no Brasil não dá sorte não, viu? Não dão sorte para nós não, viu? Ele em 50 entrou final Brasil-Uruguai, Brasil favoritíssimo, o Brasil perde de 2-1, vira aquilo que ficou conhecido como Maracanaço, maior decepção do Brasil antes do 7-1 e de todas essas participações recentes do Brasil na Copa do Mundo. E o Nelson Rodrigues, ele escreve sobre esse clima. Apesar da Copa da Suécia ter ocorrido 8 anos depois, ainda assim o Brasil estava sob impacto daquela decepção gigantesca do Maracanaço. E é nessa conjuntura que o Nelson Rodrigues vai escrever sobre o clima que havia entre os torcedores do Brasil e a expectativa sobre aquela Copa, a primeira Copa que o Brasil ganhou foi a de 1958 na Suécia. E vamos ver um pouco então sobre o nosso autor aqui, o grande, maravilhoso, gigante Nelson Rodrigues, tá bom? Está aí ele, então, maravilhoso, genial, incrível, suprassumo do suprassumo Nelson Rodrigues. Olha lá. Nasceu em 1912 e faleceu em 1980, foi o mais importante revolucionário dramaturgo do Brasil, além de um genial jornalista, romancista e cronista esportivo. Nascido no Recife e radicado no Rio de Janeiro, ele transformou o teatro nacional ao expor a hipocrisia social, os desejos reprimidos e os segredos ocultos da família tradicional brasileira. Essa mesma aí, é do mesmo jeito, não mudou nada daquela época para agora, viu? Não mudou nada, é a mesma família tradicional hipócrita que nós tínhamos naquela época, temos hoje também, tá bom? E operando o que se chamava de ver a vida pelo buraco da fechadura. Esse é o gigante maravilhoso, assim, indizível Nelson Rodrigues, tá bom? Então vamos para a leitura dessa crônica maravilhosa do Nelson Rodrigues, que foi escrita publicada, na verdade, no dia 31 de maio de 1958, na revista Manchete Esportiva. Ela está no livro, pelo menos o livro que eu tenho aqui no meu Kindle novo, maravilhoso e colorido, maravilhoso, eu indico para vocês. Olha, pesquise aí, é apaixonado. Eu tô apaixonado pelo meu Kindle colorido, que eu posso fazer marcações em cores, tá bom? Não recebo nada, tá? Não tô recebendo nenhum centavo para promover, que eu gosto mesmo, eu sou leitor do Kindle já há 6 anos, eu sou apaixonado, 90% que eu leio hoje é no Kindle. Mas vamos lá, eu tirei do livro A Pátria de Chuteiras, que reúne aí crônicas esportivas desse gigante Nelson Rodrigues, e a crônica se chama Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Perfeito, né? É o que nós estamos vivendo hoje, não é isso? Desse jeito mesmo, estamos aí, ó. Vacilando entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nelson Rodrigues é profeta, tá bom? Então vamos lá para a leitura aqui. Hoje vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte há quem esbraveje. O Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto, não será esta atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? Eis a verdade, amigos.
Desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer na cara e na alma qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos 2-1. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há 8 anos que aos berros Obdúlio arrancou de nós o título. Eu disse arrancou, como poderia dizer extraiu de nós o título, como se fosse um dente. E hoje, se negamos o Screte de 58, não tenhamos dúvida, é ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte: o pânico de uma nova e irremediável desilusão. Exatamente o que acontece hoje, né? E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa: se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo. Ah, a fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Mas vejamos, o Screte brasileiro tem realmente possibilidades concretas? Eu poderia responder simplesmente não. Mas eis a verdade, eu acredito no brasileiro. E o pior do que isso, sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros que apanharam aqui do aspirante enxertado do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se num Puskás, Eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura, a santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e sobretudo no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica em verdade. Em Wembley, por que perdemos? Por que diante do quadro inglês louro e sardento a equipe brasileira ganhou de humildade? Jamais foi tão evidente e eu diria mesmo espetacular o nosso viralatismo. Na citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo simples, porque Obdúlio nos tratou a pontapés, como se vira-lata fôssemos. E vos digo, o problema do Screte não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente, é um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar como o chinês da anedota. Insisto, para o Screte, ser ou não ser vira-latas, eis a questão. E viva Nelson Rodrigues e vamos lá, seleção! Um abraço a todos e todas, um bom domingo!